porque é nesse painel que a gente procura compilar, né, tudo o que falamos aí, tudo o que vocês falaram hoje, e levar um pouco mais de informação para as pessoas que estão nos assistindo. E lembrando também que todos os vídeos vão ficar gravados, né? Eles vão ficar disponibilizados no YouTube, dentro do canal da iTrust. Então, quem quiser no futuro beber dessa fonte de conhecimento que tivemos aqui hoje, vai poder fazer isso. Eu quero, a ideia desse painel, eu tenho pelo menos uma pergunta para cada um de vocês, algumas perguntas abertas, né? E eu quero começar fazendo referência à primeira apresentação, né, do Gil, e dizer que concordo muito, Gil, com os pontos que você colocou aí de desafios, né? Em primeiro lugar, você falou da baixa maturidade dos processos, né? Em segundo lugar, do pouco engajamento das outras áreas, e o terceiro ponto que você selecionou de custo e prazo sob controle. Entendo que foram muito bem escolhidos e agradeço você ter compartilhado as formas como você trabalhou, né, para resolver essas questões dentro dos projetos. Mas apesar de eu estar referenciando a primeira apresentação, que foi do Gil, a minha pergunta é para todos vocês, né? Acho que o que o Gil falou, eu não tenho nada a acrescentar, tenho só a elogiar, excelente compilação, e tenho certeza que todos aprendemos aqui com esses desafios que o Gil nos trouxe. Mas eu quero falar o seguinte, e até foi abordado pelo Gil no final da apresentação, né? Como é que é a vida depois do Go Live, né? Então, tem o projeto, colocamos no ar, né? E depois, como é que fica, né? Gil comentou algumas coisas, mas eu quero perguntar para todos vocês, né? E trazer aqui a experiência também que nós temos enfrentado, né? Nós temos visto hoje no mercado uma carência muito grande de profissionais, né? E dentro dos pontos que foram mencionados na palestra, eu queria ver com vocês assim, como é que é a vida depois do Go Live para vocês, mas especificamente eu queria perguntar como é que vocês veem a contratação, por exemplo, de serviços profissionais de sustentação, né? Vocês entendem que o IAM é uma ferramenta que deve ser administrada dentro da empresa, a melhoria contínua sendo feita dentro da empresa por uma equipe própria, ou vocês entendem que é uma ferramenta que pode também ser feita por uma equipe de sustentação de um fornecedor que vá prover esses serviços, né, dentro de SLAs, mas eu queria explorar isso em função da realidade que a gente está passando, que muitos clientes nossos nos trazem essa dificuldade. Pô, abri vaga, não consigo preencher, quero trazer um cara de IAM, né? Não tem no mercado, e nós também enfrentamos isso, né? Eu gostaria de ver como vocês estão vendo essa vida depois do Go Live e os profissionais sob a ótica de equipe interna e equipe prestadora de serviços. Isso é um desafio tremendo, né? Acho que material humano é o que mais falta, né? Hoje é o nosso principal problema, né? Dentro das companhias, aí eu vou falar um pouquinho da IT Alliance, porque nós investimos muito em educação interna dos nossos profissionais. Então, ao invés da gente buscar no mercado, a gente está formando pessoas. E eu creio que dentro da apresentação de todos, nós deveríamos ter uma cadeira de educação dentro das companhias, independente que você vai ter o IAM interno ou externo. Mas a cadeira IAM, ela deveria ser estudada, integrada dentro de uma área de conhecimento de todos. Então, quando a gente fala de identidade privilegiada, isso é um assunto que não é de ferramenta de fabricante ou do dono do negócio. Na verdade, é do próprio profissional. O profissional tem que existir essa cultura de identidade privilegiada, tem que existir, na minha concepção, uma cultura de que eu acesso a recursos privilegiados, que eu posso expor, como a nossa última palestrante comentou, nós podemos expor algo muito sobre a empresa, né, gerando vulnerabilidade, dependendo até do meu estado emocional. Então, assim, o que falta muito, o que eu vejo de como a gente quebrar esse problema de recursos é investir em educação profissional, tanto interna quanto externa. E a questão de como, se ela poderia ser interna ou externa, eu até vejo isso de conforme
dependendo do negócio. Vão ter clientes que vão delegar toda essa administração da solução. Vão ter clientes que vão querer internalizar. Então, acho que isso varia muito de negócio para negócio, mas o que eu vejo que é necessário ter é essa cultura, é essa educação de identidade e de privilégios. Isso é o que mais falta dentro, acho que dentro dos nossos clientes e até mesmo dentro das corporações, até da gente mesmo. E nós tivemos, dentro da IT Alliance, nós tivemos esse tipo de problema, né? E nós vimos que a pessoa não vem com uma cultura de identidade. Quando você pega um profissional de segurança, por exemplo, ela vai aprender sobre firewall, sobre WAF, mas ela não aprende não aprende o que é uma identidade. Ela não aprende, não está no DNA dela o que é uma identidade. Ela sabe o que é um ransomware, mas o que a identidade tem a ver com isso? Então, eu vejo muito nesse sentido, investimento em educação corporativa sobre a identidade. Dino, eu acho que é pertinente, falando um pouquinho do meu lado aqui, eu acho que é pertinente a pergunta, e eu vejo assim, eu acho que é uma tendência, né, das empresas, o outsourcing, você trazer ali, né, eu sei que até conversando com o Carlos aí, a gente está justamente nessa pegada aí, da questão do BPO, vir nos ajudar com o Horácios. Eu acho que faz todo sentido. É claro que depende muito da estratégia, às vezes, mas numa estratégia comum aí faz todo sentido a gente ter, né, um agregador, ainda mais com essa falta de mão de obra que existe. E só que, ao mesmo tempo, o que eu prezo é assim, ter alguém da empresa mesmo ali como sendo a ponte. Então, eu vejo os dois lados, né? Empresas totalmente fechadas, contrato a ferramenta e vou me virar aqui, né? Não quero saber do suporte ali do parceiro e tudo mais. E tem também aquela empresa que é totalmente aberta, né? Só tem o gestor ali e o resto do pessoal totalmente outsourcing, ali terceiros trabalhando e tudo mais. Eu defendo o meio termo. Você ter uma pessoa ali, um N3, um especialista, acredito que até um especialista acima do N3, fazendo essa ponte ali porque ele precisa também entender do negócio. E talvez o cara ali do suporte, né, que vai me suportar, que seja da Equinix, seja de qualquer outro parceiro, ele não tem o conhecimento que o meu, né, funcionário tem. Então, ele precisa juntar esse conhecimento do meu negócio com o conhecimento da solução e tudo mais. E a questão da sustentação é muito isso, né? Processo, 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 processo. Em cima disso, você tem movimentações, você tem isso acontecendo e você precisa colocar na esteira. Então, colocando na esteira, precisa ter alguém ali para atender, para fazer o operacional. Então, vejo dessa forma, né? Defendo essa ideia do meio termo aí, do equilíbrio. Dino, nós identificamos aqui alguns cenários, né? Um deles, a Protega, ela executa esse papel, né, de governança de acessos para vários clientes. E a gente vê exatamente isso que o Eric falou, né? Situações onde as empresas elas permitem que um terceiro entre dentro da casa com toda a parafernália dos acessos, os termos, os NDAs assinados, enfim, mas ela permite que nós façamos toda a gestão, toda a análise, toda a matriz, as matrizes, a identificação dos riscos, dos conflitos, e devolva para eles, né, faça essa interação com todas as áreas de negócio. Então, a gente acaba conhecendo a empresa toda por conta dessa permissão, né, por conta da execução desse trabalho, e nós também temos casos de empresas que chegam para a gente e só pedem um diagnóstico. Normalmente, quando já aconteceu um incidente, né, e aí vem, solicita para que a gente faça um levantamento para saber aonde que tinha uma janela, uma porta aberta. Outras chegam e solicitam essas camadas, né, então, olha, define as regras aqui para o meu negócio. A gente vai, faz as entrevistas, identifica quais são as regras mediante as melhores práticas, definimos ali a documentação,
implementamos o processo, e aí é onde a gente vai ver ferramental, soluções. Então, nós aqui somos totalmente agnósticos a ferramentas, né, mas nós podemos recomendar, fazer análise de mercado e falar, olha, para essa necessidade, o que melhor atende são essa daqui por conta desses requisitos. Então, fica uma atividade muito bacana, mas a gente vê que esse movimento, ele não é, assim, muito antigo, né? Há um bom tempo atrás, isso era totalmente inadmissível, né? Não tinha essa terceirização da parte de acessos. Isso era muito fechado dentro da empresa, né? Não era sequer permitido que a parte de acessos tivesse um prestador de serviço dentro da empresa. Era sempre funcionários, né? Ali, CLTs da empresa, mas com o movimento de encurtar o budget ali da TI, né, fazer mais com menos, e também com a questão da pandemia, isso deu uma virada na metodologia e na maturidade das empresas. Então, a gente vê esse movimento aí crescendo cada vez mais. Legal, obrigado. Muito bom ouvir a opinião de vocês. E nessa linha que você falou da pandemia, né, Fernando, eu vi uma estatística, né, que a pergunta é quem fez a transformação digital na sua empresa, né? Uns 70% a 80% o pessoal respondeu, A pandemia. Covid-19, né? Esse que é o principal Errado driver. não tá, né, Dina? É, impressionante, né? E eu queria agora fazer uma referência à apresentação do Eric aqui, né? O Eric tocou em alguns pontos que, para nós, né, Fernanda, que atuamos do outro lado do balcão, né, são bastante caros, assim, né? Gostei muito, Eric, da sua apresentação histórica, ali você fazendo o arco, né, lá desde o Mirk até o AWS, né, o GCP, Azure. Mas o ponto histórico que você comentou, que aí eu queria falar do meu lado aqui, nós na Itrust nós vemos assim, né? Já foi o tempo que as empresas não tinham ERP, né? Foi o tempo que as empresas não tinham CRM. E um dia a gente vai falar, havia um tempo que as empresas não tinham IAM, né? Empresas médias e grandes, na nossa visão, vão precisar de um IAM, né? E nós entendemos também, alinhados com o que o Rafael falou, e eu gosto de usar a expressão que a identidade é o perímetro definitivo. É ali que se define quem é realmente a pessoa, não importa onde ela está, não importa uma série de outros critérios. Sabendo que é o Eric, que é a Fernanda, que é o Rafael, aquela transação tem que ser autorizada, né? E o que eu queria comentar com vocês, eu vou perguntar primeiro para o Eric, mas também aberto para todos, né? O Eric tocou num ponto ali que eu já passei por essa dificuldade, né, em projetos. Essas equipes inovadoras disruptivas, né, que são alocadas dentro das empresas, vão para fazer a parte de nuvem, colocam um data center em um dia no ar, eles olham para o IAM, né, e não é sexy, né? IAM, será que atrapalha, né? Gestão de acessos, não... eu vou precisar fazer isso hoje, mas com o IAM vai levar um dia. Como é que a gente resolve, Eric, né? Nós, como especialistas no assunto, né? Você enxerga, se é que você enxerga uma solução, eu sei que a pergunta é grande, né? Mas como é que a gente resolve o problema de que IAM não é sexy para esses inovadores? É uma falha nossa como especialistas? É uma falha deles? Ou realmente essas disciplinas se opõem e a gente tem que conviver com essa realidade? Acho que, na verdade, a falha é da Matrix, Dino. Porque antigamente tudo era burocrático, né? Antes tudo era muito difícil e com a ideia da nuvem agora é tudo muito fácil. Então, pô, eu vou lá, vou criar uma conta, para que eu vou... Eu tenho aquela ideia, aquela mentalidade, infelizmente algumas empresas trazem isso, né? A questão da segurança ainda ser muito engessada. E quando você tem engessado agora, em contraponto, você tem ali a nuvem que te dá toda a liberdade do mundo, é claro que os caras não vão vir. E independente do peso de se aquilo pode ser prejudicial a ele ou não. Então, eu acho que eu defendo esse lado. Nós precisamos ser parceiros. Eu acho que a parceria com as áreas, você entender, você estar ali junto com as áreas, não é fácil, o dia a dia é corrido, é complicado, mas essa abertura é muito importante. Vou citar um exemplo, né? Sou pai de 2 adolescentes aqui. E adolescente passa por inúmeros problemas ali,
qual que é a minha ideia? Pô, eu vou ser aberto. Vou ser aberto, porque ele vai chegar em mim e realmente tem dado muito certo isso. Ele chega em mim, vai tomar puxão de orelha pela mancada que fez? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali para ajudar, entendeu? Puxão de orelha, mas eu dou, é um morde-a-sopra, né? Por outro lado, eu estou aqui ajudando, estou aqui, vamos fazer junto, tá nessa, vamos sair junto, vamos ver o que você faz. Então, acho que essa analogia você trazer para o ambiente corporativo faz todo sentido. Legal, você vai ter que colocar um controle a mais aí, mas eu estou aqui contigo. O que você precisa? Eu consigo te ajudar nisso, eu consigo trazer informação para você conseguir fazer isso para mim. E, ao mesmo tempo, eu mostro para ele que ele vai poder dormir tranquilo. Eu estou com um caso assim, um gerente de infra, justamente de uma equipe digital aí, e o cara chegou em mim um dia e falou, Eric, cara, eu não estou conseguindo dormir. Depois do que aconteceu, tal, eu estou cuidando aqui da AWS e realmente está difícil. Beleza, vamos trabalhar junto. Então, é difícil. Acho que essa pergunta sua não tem uma resposta. A resposta dela seria a resposta de 1 milhão aí, mas eu defendo muito a questão da parceria. Gosto muito de trabalhar dessa forma e tenho tido muitos resultados positivos com isso, né? A galera até vem, ó, legal, estou com isso, preciso resolver isso aqui, ou um sistema novo, putz, nem sabia que isso existia na empresa, legal, traz aqui, vamos fazer acontecer. Tentando responder a tua pergunta, eu acho que seria poderia falar de processo, poderia falar de um monte de coisa, mas vai passar processo é muito fácil, então acho que a gente tem que ter essa, né? Eu queria muito ouvir mesmo a prática, né? Você está do outro lado da mesa aí, tendo que resolver isso no dia a dia, como você deu o exemplo, né? E outro que eu sei que também resolve isso no dia a dia, já resolveu, é o Gil, né? Então, Gil, você também vai ter que compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência e passar por esses desafios aí. Como é que a Bom, na gente se verdade, relaciona bem com essas equipes inovadoras e disruptivas e deixa eles tranquilos com relação à gestão de acessos, com a agilidade necessária? então, na verdade, eu tô quietinho aqui, porque eu tô aqui assim, cercado de especialistas, né, em AM, e assim, eu tô muito longe disso, né? Ultimamente, aí, pelo menos há 10 anos, assim, liderando equipes de segurança, então eu tenho que ter uma atuação em diferentes domínios, né? Então, eu não sou um especialista em AM, mas, obviamente, é uma disciplina que é importante ali no dia a dia do head de segurança, do CISO em geral, né? Em relação às equipes inovadoras, disruptivas, eu, por exemplo, agora, teve uma mudança, tem 2, 3 meses na estrutura, o nosso time de segurança, ele foi para baixo do head, né, do executivo de inovação. E eu achei isso maluco demais, né? Eu achei isso um movimento. Antes ele era o CTO, né? E ele é um dos fundadores da empresa. A empresa é baseada em tecnologia. Eu queria até aproveitar para comentar para o senhor Eric, que a GUP não é um terror de SI, senhor Eric. Eu fiquei lisonjeado de ver a GUP ali junto com o Slack, junto com o Trello. Pô, eu falei, é aquela velha história, falem mal, falei bem, mas falem da gente. Mas aí depois até brinquei com o time, eu printei e mostrei assim, olha aqui, ó, nós estamos sendo colocados como terror de SI aqui, porque somos plataforma SaaS, tudo bem. Mas aí, brincadeira à parte aí com o Eric, eu reportava assim, na estrutura do CTO, né, agora nessa estrutura recente, e agora eu passei para a área de inovação. Né, e é a primeira vez, né, que eu como segurança, fico junto com a inovação e vejo que o nosso papel, eu não vou ter tempo para lançar essa polêmica, mas vou deixar só uma sementinha aqui. Eu espero que a nossa profissão um dia acabe. Né, que a nossa profissão de profissionais de segurança, ela cabe, assim como acabou a profissão de ascensorista, de telefonista, de datilógrafo, enfim, a gente não precise ter pessoas especialistas em segurança, mas que segurança seja embarcada, seja transparente, e que as pessoas sejam treinadas e conscientizadas
como o Rafael colocou ali o tema de educação, que as pessoas pensem em segurança como elas pensam em custos assim, nos projetos ou como elas pensam nas iniciativas. Então, não sei quando vai acontecer, mas eu espero que um dia o nosso papel não exista mais e que a gente assim, viabilize. Sempre a gente coloca essa palavrinha na nossa cabeça. Cara, como que a gente faz isso de uma forma segura? Como que eu vou viabilizar? Então, se a gente está falando de identidade aqui, e a gente comentou até um pouco disso, como que esse processo pode ser o mais ágil, o mais fluido possível? O que eu posso tirar de aprovações, de burocracia do meio do caminho e colocar isso numa policy, colocar isso num documento pré-aprovado, numa matriz ali que eu possa apresentar como evidência depois para uma auditoria, mas que eu não tenha aquelas etapas, aquela quebra, né? Eu acho que a experiência do usuário é muito importante. E os varejistas olham muito isso no e-commerce, a fração de segundos para o cara desistir. E por que o nosso processo tem que parar, e aí tem que anexar um documento, tem que fazer isso? Então, quanto mais fluido for isso, quanto mais a gente agilizar isso, quanto mais a Siri puder fazer, quanto mais a Alexa puder fazer isso, imagina, você chegar numa empresa e falar, o Dino começou aqui. Aí você tem uma assistente virtual ali que dispara tudo e faz tudo o processo ali. Pô, isso está tão distante? Não sei. Mas por que a gente não trabalha pensando nessa experiência como um todo? Ó, o Dino, sabe o Dino, aquele cara? Está aqui sei lá, fingerprint dele. E aí eu já tenho bases autoritativas, porque eu tenho uma base autoritativa para cada empresa. Por que eu não trabalho com uma base autoritativa, a autenticação social, enfim, não vou aqui também vislumbrar muito o futuro, acho que vale um outro bate-papo só para a gente falar disso, mas a palavra para mim chave é a gente viabilizar e pensar muito fora da caixinha, quando a gente for assim, falar do tema, não seguir aquele passo a passo, automatizar o que a gente já faz manual. Acho que a ideia não é bem essa, acho que é extrapolar um pouquinho isso aí. Legal, Gil. Vejo muito legais as suas provocações. Vejo que você está com a inovação já no sangue, né? Essas ideias aí são muito boas mesmo. Fernanda, Rafael, gostariam de complementar? Posso complementar, sim. Inovação, né? Acho que inovação é a mesma coisa do que liberdade, né? A nuvem dá essa liberdade do que o Eric falou. A pessoa vem, cria e faz de qualquer maneira. E vou pegar um pouquinho o que o Gil falou, dessa maneira tradicional, a gente sempre fala de integração, né? Eu acho que a gente tem que mudar primeiro o verbo, ao invés de ser integração, é acoplagem. Por que não a gente desenvolver um playground seguro para ele? Né? Onde ele pode fazer o que ele quiser nesse teu playground, mas eu sempre passo uma revisão de acesso e entrego para ele todos os itens que ele tem que revisar toda semana. Né? Então, assim, a inovação ela é desafiadora por causa disso, né? Então, acoplar é muito melhor do que integrar. O acoplar vem um pouco o que o Eric comentou, de, cara, vamos esquecer um pouco o processo, vem cá, deixa eu te direcionar para o caminho seguro. E como complementando o que o Gil também comentou, né? Olha, eu não quero um processo normal, você pode ficar à vontade, mas vamos manter a segurança, vamos montar um DNA de segurança durante o desenvolvimento, quando você pensar na tua criatividade, em subir instâncias, poxa, se preocupa numa role de IAM. Ah, mas como que eu faço isso? Tá bom, eu te dou um exemplo, eu te dou um ambiente seguro. Imagina, a gente já provê um ambiente seguro, aí, ó, um playground seguro para ele trabalhar. Então, eu creio que que foi a pergunta, qual o nosso papel? Eu acho que o nosso papel é mudar os verbos, de integrar para acoplar, para ambiente, digital, disruptivo, vamos gerar o teu playground seguro. Brinca da maneira que você quiser, mas tem um padrão de segurança. Eu acho que esse é o nosso papel, de informar e fortalecendo a educação. Esse que é o nosso ponto de vista, até mesmo da IT Alliance, a gente compartilha muito isso, né? Aqui internamente também. Tá bom? Perfeito. Bom, eu procurei, ouvindo as apresentações de vocês, pensar alguns pontos, né? São tantos que foi difícil escolher o que falar, tem ainda uma relação.
Um dos itens que eu queria ouvir a opinião de vocês também é sobre federação, né? O Eric falou um pouco sobre isso dentro da apresentação, e isso está interligado aí com o que a gente está falando agora. O Gil acabou de comentar login social, né? Temos GovBR também como base de autenticação, diversos níveis ali de segurança ou autenticidade, né? E nós vemos, né, no caso, pegar um caso de uso simples, né, concessionárias ligadas a um fabricante, né? O cara é vendedor na concessionária, ele tem acesso ao sistema do fabricante, aí ele sai da concessionária, é removido do AD da concessionária, mas ele fica com acesso ao sistema do fabricante, pode ver lista de preço, pode ver pedido, né? Casos que a gente vê acontecendo no dia a dia. Nós temos já soluções de federação, a própria iTrust tem uma solução de single sign-on, mas, sinceramente, eu vejo uma adoção muito lenta, poucas empresas olhando isso. Eu queria ouvir da opinião de vocês, né? Tanto os especialistas quanto os fornecedores também, né? Como é que vocês anteveem o uso de federação? É algo que vocês entendem que realmente é uma solução para um problema existente? É algo que está muito longe lá na frente? Ou isso é algo que não vai pegar? Federação é real, tem que existir, né? Como se isso vai dar, aí tá em passos curtos, né? Eu digo mais, porque eu acho que primeiro por falta de confiabilidade, por incrível que pareça, e tecnologia com confiabilidade para me integrar e compartilhar minha base com você e falar que eu estou autenticado. Então, acho que um dos primeiros desafios é quebrar essa desconfiança da base federada, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou parceiro do iTrust, a gente tem um contrato de confidencialidade que a gente garante isso. Então, eu confio na iTrust em federar a minha identidade. Agora, eu te pergunto, você federaria com GovBR, sabendo que já tem umas violações do CERP? Então, assim, olha a questão. Boa pergunta. Né, olha o ponto. Então, será que até onde eu tenho que federar? Eu creio que assim, o caminho é a federação. Eu acho que o mundo cada vez mais ele é conectado. Então, e a federação é um método onde se torna conectados, né? Se torna esse mundo conectado da identidade. Agora, até quando eu vou confiar em qual parte, né? A gente vai confiar uma autenticidade. Porque, no final das contas... E aí, vou botar mais um ponto. Quando a gente fala de identidade descentralizada em cima das blockchains. Aí é um outro problema. Porque já não tem, é uma federação descentralizada. Então, a gente tem um problema um pouquinho maior, né? Eu acho que vem muito ao nível de confiança. Né? Agora, como se é o caminho dessa confiança, eu ainda estou tentando descobrir. Eu vou falar um pouquinho também, Dino. Eu acho assim, acho que tem dois lados aí. O primeiro lado, empresas que eu tenho visto, têm colocado no due diligence aí para trazer como uma solução a necessidade dessa solução ser integrável. Então, ela precisa ali, né, ter a capacidade de ir para um single sign-on, para fazer uma federação e tudo mais. Por outro lado, o que eu vejo assim também é, quando você federa, você, na verdade, você tá tendo uma única credencial, por assim dizer, né? Então, essa credencial, se ela escapa, você tem aí inúmeros pontos de falha, inúmeros pontos de entrada. Então, eu vejo como assim, uma precaução até das empresas esse tipo de situação, né? De, beleza, vou colocar ali, vou federar, mas aí roubou a identidade aqui, vai ter acesso a tudo. É essa a ideia. E, então, acaba indo até contra aquele negócio que a gente fala para o usuário, né? Pô, você vai colocar a mesma senha em tudo quanto é serviço que você usa na internet? Não, muda a senha, mas daí você chega e fala, não, dentro da empresa você tem a mesma senha para tudo, então fica um negócio, fica um contraponto. Por outro lado, o que as empresas talvez precisam, né, é entender que, beleza, tem esse risco, existe um risco alto aí, existe, mas eu consigo colocar outros controles, não é à toa que o MFA aí está sendo super adotado,
né? E aí, se a gente falar de MFA, a gente entra em outros pontos. Mas ter contrapontos, ter controles secundários que garantam que, beleza, eu tenho talvez esse gap aí com confederação, mas eu consigo controlar de outras formas. É uma preocupação que eu vejo assim acontecer, né? Uma preocupação que as pessoas têm. Já vi líderes de tecnologia terem essa preocupação e não quererem adotar por causa disso. Legal, tentando colocar aqui, né, Rafael e Eric, vocês falaram na questão da confiança, né, entre as partes, né? Eu vou federar, por exemplo, uma empresa que tem uma postura de segurança inferior à minha, posso ter problema. E o segundo ponto, eu entendo, é uma segurança na credencial, né? Quer dizer, a credencial não pode ser simplesmente uma senha, né, para eu federar algum sistema meu com uma outra empresa. Então, eu teria que ter um segundo fator ou alguma outra forma de utilização. Entendi. Gil, Fernanda, gostariam de complementar alguma coisa com relação à pergunta? Acho que o único ponto, Dino, é que é muito bacana assim, a gente ver essas inovações, essas alternativas, mais tecnologia, incrementando, né, a segurança da informação, e, por outro lado, a gente vê ainda grandes corporações que sequer têm uma revisão de acesso tradicional, né? Sequer ela tem uma senha forte ainda. Então, são universos em paralelo, que é muito bacana, né? Muito bacana saber, ter ciência, conhecer, e provocando, né, essas empresas para que um dia cheguem lá e possam, sim, ter essas federações aí implementadas, né, plataformas mais maduras ali, um nível de confiança e cultura das empresas que, né, para poder empenhar e acreditar. Tecnologia é sempre bem-vinda, né? E Fernanda, dando sequência e focando agora no tema da sua apresentação, né? Você nos apresentou bem ali a questão da gestão de riscos, né? Principalmente na jornada do colaborador dentro da organização, né? E até muito legal ver os aspectos emocionais a respeito de como acontece, né? Você trouxe o slide extremamente recente do Facebook demitindo 11 mil pessoas, né? É uma realidade nova, né? Até dentro das empresas de tecnologia. Eu queria te perguntar, na experiência que você tem apoiando os seus clientes, né, no atendimento aos requisitos de auditorias independentes, além dessa questão, né, da revisão, que outros pontos você tem visto que são bem atendidos assim, dentro do processo de IAM, ou que são desafios importantes, que você entende que são gaps importantes que precisam ser resolvidos, olhando do ponto de vista de um processo de um sistema de IAM? Legal. Então, acho que vou responder pegando o gancho daquela pergunta que você fez. Realmente, esse processo não é nada sexy para as empresas. O que a gente tem visto é que ainda é uma pedra ali no meio do caminho para a grande maioria das empresas, justamente porque é algo que, no primeiro olhar, ali é trabalhoso de fazer, é delicado, você leva um tempo para fazer, né? Você precisa conversar com as áreas de negócio, os líderes, e aí, dependendo da velocidade, né, da empresa, essa mudança ocorre muito rapidamente, e aí você acaba tendo um mapeamento desatualizado. E a auditoria, ela tem uma parte muito tradicional, né? Eu já fui auditora, já fui funcionária também de empresas, né? Então, já estive dos dois lados ali, e a gente vê que a parte do que toca a auditoria, ela é bem tradicional, e ainda assim gera muitos pontos de auditoria. Então, mesmo as auditorias passando na área de segurança, na área de TI, solicitando, né, aquele confronto dos acessos do AD, com a lista de colaboradores ativos versus os principais sistemas, ainda encontram um delta ali, que algumas vezes as pessoas não sabem quem são aqueles usuários, né, estão ali desgarrados, às vezes alguns sistemas não têm essa cobertura, essa integração com os outros, e a gente vê que ainda é um fator ali de sofrência para a TI. Né? Isso ainda continua, em alguns casos melhorou muito, tem empresas que têm isso muito ajustado, então elas se preocupam, então já fizeram a lição de casa, de realizar um inventário, de manter isso atualizado, de repente trazer um sistema como Trust, outros, né? Para manter essa gestão, para fazer com que isso seja mais suave, e o processo de auditoria não seja aquela sofrência da auditoria, né, ou sofrer a auditoria, mas sim passar pelo processo de auditoria de uma forma responsiva, né, a hora que
vem a solicitação, eu faço uma devolutiva ali bacana, né, com evidências, uma resposta sólida, tendo muita ciência de quem está tendo acesso à minha estrutura como um todo. Mas a questão de acessos ainda é muito solicitada, não só acessos em rede, acesso VPN, acesso à rede Wi-Fi, acesso a aplicações, acesso ali principalmente dos DBAs, né? Quando você tem um RP parrudo, eles questionam muito a questão dos conflitos dentro dos objetos, dentro dos perfis. Uma revisão desses perfis é muito questionada ainda, porque também é um trabalho árduo, né? Mas eu sempre falo que é um primeiro trabalho. Você precisa enfrentar e fazer, porque depois o manter é mais suave do que você ter que enfrentar ele e fazer a primeira vez. Né? Dói, mas é necessário, não tem como, a não ser que você conviva com isso, né? Isso tirando o teu sono ali o tempo todo. Então, o processo ele continua sendo bem tradicional. Em outras empresas, quando passam por uma auditoria externa, nós percebemos que a cobrança é um pouco maior, porque eles já exigem ali as camadas do NIST, para saber se tem, né, ali ferramentas, né, em várias camadas de proteção, e aí onde você vê que as empresas dão aquela tremida, porque nem sempre tem. E no momento que ocorre um incidente e que vem de novo, de repente, uma auditoria ali no pós-mortem, né? Ou quando você tem que responder a algum órgão externo, a NPD, ou até algum da própria, do próprio nicho, né? Algum órgão regulamentar, nós percebemos que as empresas, elas apresentam, mas elas têm receio, né, justamente porque não fizeram a revisão do jeito que deveria. Então, elas apresentam ali ainda com dúvidas, algumas vezes apresentam somente dos sistemas críticos e deixa aqueles sistemas que não são tão críticos para um segundo momento, e a gente sabe que acaba, né, muitas vezes nem fazendo, por conta da velocidade do dia a dia. Mas, quando a empresa tem a revisão, tem um sistema, tem uma estrutura abraçando toda a gestão de identidade, ela está no outro nível, né? Ela tem um reconhecimento de mercado, de acionistas, o valor da ação é diferente, a governança dessa empresa perante o alto escalão é outra, e aí a gente fala de outros assuntos, de outros temas, porque esse já foi superado. Perfeito. Obrigado, Fernando. Eu gostei, você propõe a troca do verbo, né? Em vez de sofrer uma auditoria, passar por uma auditoria, totalmente. né? Eu já fui auditora, né, Dina? É muito ruim, porque ninguém quer estar perto do auditor, né? A gente só aponta e sai correndo, né? A gente não tem a oportunidade de ir lá e construir, né? De dar a mão e falar, não, ok, então vamos lá, vamos resolver o problema, né? Mas foi uma baita de uma escola. Legal. E eu tenho uma pergunta para o Rafael, que né, o Gil trouxe no terceiro item, que ele não é especialista em IAM, como ele diz, né? Mas ele trouxe no terceiro item dos desafios custo e prazo, né? E dentro do item custo, ele colocou um item aí, Rafael, que tem tudo a ver com você, e que eu também já vi em alguns projetos, né? Que é como integrar os sistemas legados, né? O Gil mencionou ali, e eu me lembro, por exemplo, de ter passado com alguns clientes, o prospects, né, que trazem assim, eu quero integrar esses 20 sistemas aqui. E os 20 sistemas, um é escrito, vamos usar uma linguagem antiga, Delphi, DBase, né, algumas coisas assim que não é um sistema crítico, são poucos usuários e qualquer análise de custo-benefício vai dizer que aquele sistema não vale a pena integrar. Mas em alguns casos, está no meio termo ali e tem que integrar. Você tem, Rafael, das suas experiências de integração, algum sistema legado, algum caso aí para nos contar que você destacaria, olha, aqui conseguimos uma solução muito legal, você compartilhou um caso com a gente na apresentação, né, claro, mas eu penso numa tecnologia que não seja um XML, alguma coisa que você teve que usar de diferente, sei lá, RPA, alguma coisa assim, uma história para nos contar? Sim, tem sim. Tem vários causos, né? Vários causas aí, porque a construção da nossa plataforma, ela foi
a gente sempre cria alguma coisa baseada num problema que a gente vive, né? Não tem como. Esse é o nosso dilema de vida do setor de tecnologia. Então, a gente sempre sofre com essas integrações. Então, tem dois pontos. Primeiro que a gente já integrou um parque industrial. Então, assim, máquina mesmo com PLC. Então, o cidadão tinha que botar um usuário e uma senha para ativar lá o painel dele lá. Então, isso foi um desafiador, porque, na verdade, eram só 2 máquinas, né? Mas eram as 2 máquinas que faziam rodar a fábrica inteira. Então, assim, então, a questão do legado tem muito core de negócio ainda em cima de legado. Tem muito core, se a gente passa por setor de seguradoras, os bancos mais tradicionais, existe um core ali dentro, né? E, além do mais, e agora na nova economia, né, eu brinco, existem esses RPs, quando a gente está falando de clientes um pouco menores, que são clientes com bases proprietárias, que rodam um DBF lá na ponta. É um Delphi com DBF, né? E o legal é que a gente consegue conectar nessa camada de aplicação dele, porque interagir, como usei o verbo, a gente tem que acoplar, sabe? A gente tem que acoplar de uma maneira que não afete o mínimo no seu legado. Né? Mesmo se for um DBF, mesmo se for o Delphi, como você falou, um Visual Basic, que seja. Existe sempre um caminho para que não se necessite customizar essa aplicação-alvo. Né? E hoje em dia, tu vê aí dentro do cenário de desenvolvimento, existem N técnicas, N bibliotecas que possibilita isso, sabe? Acho que um ponto que tem que ser, que é extremamente relevante e foi o início do teu questionamento, é o quanto aquela aplicação de legada, ela vale para o meu negócio. Como eu falei, a gente integrou com PLCs, plantas industriais, com 2, porque isso valia o retorno do investimento quando a gente fala de projeto de gestão de identidade e acesso para esse legado. E acho que a primeira pergunta é isso. Tecnicamente falando, a gente sempre tem um caminho. Agora, o quanto é esse valor que vai ser gerado, acho que isso que a gente tem que mensurar, sabe? E dentro da nossa experiência, sempre foi baseado em valor. Existem RPs, umas linhas de RPs que, por exemplo, elas só conversam bem na camada de aplicação. E é difícil você customizar, é uma dificuldade você arrumar profissional. Você gera custo adicional para um cliente dentro de um projeto de AM, porque a aplicação dele é difícil de customizar, né? E aí, por isso que eu falo muito, reforço, cara, vamos dar um jeito de acoplar isso. E aí você tem, às vezes, uma técnica de RPA. Por que não usar uma técnica de RPA para você criar uma conta, revogar um acesso? Pode ser. É só avaliar a viabilidade, questão de retorno de investimento. Hoje as técnicas nós possuímos aí, né? Perfeito. Tem uma, eu acho que um outro ponto importante, me prolongando um pouquinho, né? É a manutenção disso. Porque quando a gente fala de legado, a gente acha que ele vai morrer em algum período, né? Na próxima geração ele morre. E, na verdade, ele não morre. Ele é dinossauro. Ele vive 200, 300 anos dentro da infraestrutura e não sai. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro. Então, assim, quanto mais a gente consegue fazer essa acoplagem, é legal. Né? A gente tem um caso aqui com o setor de energia também, que eles desenvolveram em C. Não é nem C#, é C mesmo. Aplicações em Pascal. Então, assim, por quê? São linhas de produção, na verdade, são produtos em linhas de produção. Você vê muito isso nessas linhas de produção. Se a gente for para o lado do varejo, né, você vê que eles têm uma dificuldade enorme de ele integrar, por exemplo, o e-commerce dele com o RP dele, porque o RP dele é jurássico, geralmente. Né? E aí a gente
também trazer isso para o IAM, cara, é um desafio e um valor tremendo, né? Sistemas de catracas. Então, um outro caso interessante de conectividade, assim, de algo bem sim, de tecnologias bem baixas, que nós chamamos, sistemas de catraca, acesso à porta. Esses caras não têm API, não tem camada nem de aplicação. Eles não têm nem camada de aplicação. Eles têm lá um IPzinho lá e olhe lá. Então, mas se faz necessário. Eu acho que a disrupção em cima do IAM, e foi falado muito aqui dos processos, da revisão de acesso. Imagina, a Fernanda vai saber responder melhor do que eu. Por fazer uma revisão de acesso em salas cofres. Olha, que tremendo. Né? Fazer uma revisão de acesso, agora me veio um cliente aqui que é de direito autoral. Então, tinha direito autoral, direito autoral em questões digitais, aí é tranquilo, porque você tem... E aquele direito autoral que está dentro da sala fechada? Quem tem acesso àquela sala fechada? De você digitar o códigozinho, e como a gente faz o cara mudar a senha sempre por ali? Então, são tecnologias. A gente vê, né, Rafa, que esse desafio toca as pessoas que, de repente, não querem fazer a revisão. Deixa quieto, não mexe lá, porque não sei se vai afetar. Exato, né? Exato. E são tecnologias de baixa, são itens de baixa tecnologia. Eles não te dão muito subterfúgio para fazer quase nada, mas que dá um valor para o negócio, uau, tremendo. Né? Você pegar nessa firma de direito, mas fechamos um projeto de AM por causa disso, por causa de uma simples conectividade com a sala principal dele. Olha que interessante. Né? Então, assim, a gente tem que estar conectado. Né? Tudo tem que estar conectado, os processos, o que o Gil comentou, o que o Eric comentou na questão da cloud. Então, imagina a gente chegar na cloud, mudando um pouquinho, explorando mais o assunto, né? Da cloud, trabalhar uma revisão de acesso automatizada, né? Tendo a transparência que a Fernanda está comentando que deveria ter nas companhias. O mundo de AM seria muito mais equilibrado, né? Vamos dizer assim, claro que novos desafios viriam, mas ia ser fantástico. Eu acho que eu me estendi um pouco aí, Dino. Não, mas obrigado. Eu gostei muito do seu enfoque, né? E eu acredito que é o enfoque que eu penso também, né? Aqui eu estou mais um mediador do que um painelista, mas sempre o custo-benefício é o que resolve, né? Se alguém, a gente está chegando no fim, mas eu tinha pelo menos uma pergunta e ver as perguntas do nosso pessoal aqui. Alessandra, nós temos perguntas da plateia? Não, Dino, não temos perguntas, apenas considerações. As pessoas estão elogiando, parabenizando os palestrantes e dizendo que os conteúdos estão muito bons. Legal, obrigado. Então, eu gostaria de deixar uma última pergunta, que ela é mais para o Eric e para o Gil, mas Fernanda e Rafael fiquem à vontade, porque o Eric e o Gil estão ali, né, na batalha do dia a dia, né? A minha pergunta é sobre RBAC, né? É um dos desafios, junto com o SOD, né, junto com outros desafios que a gente tem na gestão de acesso. Como é que vocês estão, em termos de maturidade de RBAC, como é que vocês avaliam os principais desafios e onde vocês querem chegar em 2023 com o RBAC? Estou esperando para ver se o Gil pode falar, depois eu falo. Não, então, na minha realidade atual aqui, Eric, Dino, né, e todo mundo que está ouvindo a gente, o meu desafio está um pouquinho para trás ainda, né? Eu estou ali hoje com os processos manuais, né? E estou agora criando esses processos, estabelecendo ali a inteligência ali neles. E numa startup, numa scale-up, né? A gente ouviu aí da Meta, né? De demitido 11 mil, é uma big tech aí. Eu acho que a gente tem o desafio assim muito de não ter muitos papéis definidos, né? Não é muito isso,
não é muito a realidade assim, desse segmento, né? Então, você tem muitas vezes, isso começa no meu time, por exemplo, a descrição do cargo não ajuda. A descrição do cargo do meu time, a minha descrição de cargo mesmo é de head de engenharia, de engineer. E aí eu tenho no meu time uma galera que está voltada para posições de segurança, como software engineer, como software design. Então, eu tenho uns passos anteriores em relação à revisão da descrição de cargos, definição de papéis e responsabilidades, atribuições, job description, que acredito que seja uma realidade de grande parte aí das startups e scale-ups, né? Agora, em outras experiências, obviamente, isso já estava mais maduro, tal, mas nessa realidade de scale-up startup, eu acho que a gente tem passos importantes anteriores, porque senão não funciona. Na hora que você... É aquilo, né? Na hora que o sistema vai ler, ele vai ler lá, sei lá, desenvolvedor, assim, software developer, mas o cara está atuando na área de produto. Ele teoricamente, a função dele é como analista de produto, mas o cargo dele não reflete aquela função. E aí, pô, bagunçou tudo, não tem inteligência, é quase que fazer manual, né? Você vai ter que fazer exceção para quase todo tipo de regra. Então, é isso. Interessante, Gil. Vou fazer aí uma provocação de inovação também. Quem sabe nós que trabalhamos com fornecimento de produtos e fluxos, né, deveria ter um fluxo tipo crowdsourcing, assim, né, que o gestor e o RH fazem a avaliação da pessoa e vão definindo os papéis, né, porque você provavelmente precisa dessa fluidez para os processos de negócio da empresa. Sim, e a gente aqui, como plataforma de RH, a gente também está começando a colocar a IA, né, a inteligência, para ela ajudar aos times de RH e os clientes na criação de job description. Então, a IA está aprendendo o que um analista de segurança faz, um analista de segurança voltado para um blue team, por exemplo. Então, ela cria um template ali de job description, de skills. Então, ela vai aprendendo, a gente tem uma base de 3 mil clientes, então ela vai aprendendo com essas informações e vai também já sugerindo. E aí eu já viajo de novo, né? Eu gosto de viajar. E eu não tô usando droga estragada, não, é boa. Imagina você Está na pegando essa validade. informação, foi? Está na validade ainda. E não ficou na temperatura inadequada, tá bom aqui. Imagina você pegando essa inteligência, por isso que eu gosto dessa parada, assim, que eu acho que a gente tem que aprofundar cada vez mais nisso. Imagina você consumindo isso e já colocando do lado assim, da nossa solução, eu vou chamar de solução de IAM, porque esse é o nome que a gente tem, né? Mas colocando com a solução de IAM, municiando a solução com esse tipo de informação. E do lado do IAM, também ter essa inteligência, também ter IA para ir conversando. Não, a gente está falando só de Watson, que é uma parada cara. A gente está falando assim de colocar machine learning, colocar inteligência para que essa troca de informações, esse consumo, já facilite a vida de quem está na ponta ali, de não precisar pensar, pô, pouco importa aqui se o texto, se o label do job description é esse. A função que o cara está fazendo é essa aqui, que eu estou mapeando aqui, eu vou dar esse tipo de acesso para ele. Pô, viajo, né, Dino? Mas eu acho que se eu conseguir colocar essas... Eu ia falar palavrão, mas se eu conseguir colocar essas coisas assim em prática, A verdade acho que dá para ganhar futura, dinheiro. a verdade futura. Acho que dá para ganhar dinheiro. O que você está comentando você está aplicando um user behavior, só que na verdade é um user behavior voltado para papéis funcionais. Então, assim, hoje já existe um princípio de user behavior dentro do mercado, né? Às vezes o caminho, até um pouco mais real, é aplicar esse user behavior com esses descritivos que podem vir, por exemplo, do mapeamento da Fernanda lá, quando ela vai fazer os acessos, só para montar um cenário. Então, assim, é um caminho. Existe um caminho, e às vezes a gente, eu sou entusiasta também, tá, Gil? E eu gosto de impulsionar. Cara, às vezes está mais perto do que você imagina. Né? É futuro, mas às vezes está bem perto. Aí hoje existem técnicas e tecnologias que podem fazer um user behavior aí nesse sentido que você está comentando. Né? Nossa, cara, cai dentro. Vamos unir. Eu acho que no desenho lá eu sou o Pink.
E Ah, aí, é. como li, eu Dominar fico... o mundo, né, pô? Então, eu fico bolando aqui, você me É isso ajuda a aí, colocar cara. isso na Não, mas prática. faz sentido e tem caminhos, né? Porque eu comentando, eu participei de um outro painel um tempo atrás sobre IA e identidade, entendeu? Então, foi falado muito isso. O que você está comentando, isso é uma deficiência, né? Uma deficiência e que, assim, no final das contas, quem sabe quem está trabalhando, no que trabalha, desculpa, não é o cargo, né? É o chefe da pessoa, basicamente, né? Quase um chefe da pessoa. Te digo É, mais, é, é o dispositivo do cara. é, é É isso porque o aí, dispositivo dele que sabe qual aplicação está sendo aberta, o que está sendo exato. feito, porque eu, como gestor, eu não sei o que a galera do meu time está fazendo lá. É, é, Né? é, Então, acho que a máquina do cara ali, é. ela tem um poder de informação para a gente, se a gente Tremendo, capturar né, isso, cara? né? Então, É. pô, o que o cara abre? Assim, ele abre o Zoom, ele abre aqui o Meet, ele abre o E quando, Excel. quando o cara vende pelo WhatsApp e bota o pedido no sistema. Então, é isso. Mas aí é a inteligência colocando assim no É, Pareto, né? Cara, eu aham. não vou acertar 100, eu vou acertar 80. 80. Pô, tá bom? Diminui a área de Pô, risco, né? Também diminui a área de diminui a risco, né? exposição, A exposição. agiliza o Fantástico. processo. Não tem que o pessoal de RH ficar revendo a descrição de cargo, job description, ver o que que faz, o que que não faz. Cara, vai lá, ver o que que o cara está fazendo. O cara mudou de atividade. Pô, começa a monitorar esse cara aí. Aham. Fica uns dias aí, uma semana, 30 dias, vendo o que que esse cara está fazendo. Está acessando agora o sistema aqui de pagamento, outra coisa. Mano, já tira aquele outro acesso. Aí, se ele pedir, já manda rapidinho. Fala, ó, você vai Aham. precisar acessar isso aqui ainda? Igual o Slack faz. Pô, esse Aham. canal aqui está obsoleto. Ninguém está mandando nada aqui nele. É. Você quer desativar? Ele não toma decisão sozinho. Ele pergunta, pô, viajei, desculpa aí, Dino. Não, é. Valeu aí, Mas é um Rafael. exemplo bacana. Não, é um exemplo bacana. Pode continuar, rapaz. Tá bom, já. Valeu. Bom, só acrescentando aí, o nosso nível, né, o nível hoje da companhia, a gente tem perfis criados, né? Porém, RBAC funcionando mesmo, e aí a gente fala de automações, a gente fala ali, né, tanto de birthright quanto do acesso mesmo que é requisitado ali não existe. Então, é onde a gente quer colocar. Primeiro, resolver, né? Embora tenha RBAC, e a gente tem muito perfil criado, principalmente no ERP, a gente usa o SAP, a gente precisa revisar tudo isso daí. Então, isso aí tá defasado, precisa ser revisado. Esse ano 2023 é a minha meta, revisar esses perfis e criar pelo menos RBACs em cima de processos mais críticos. E o segundo objetivo nosso, Dino, é fazer um birthright pelo menos corporativo, né? Porque birthright eu falo muito, pelo menos o meu conceito é corporativo da área e da função. Então, o que você pode ali, né? Kit de boas-vindas, quando o cara chega na empresa, Wi-Fi, hoje em dia VPN, talvez, né? Dependendo do cargo, é isso que vai receber. E quando o cara entra na área? Uma área de compras, o cara obviamente, vai receber ali o perfil de comprador, se ele for um comprador. E da função em si, né? Eu já estou até indo para a função de comprador, mas pelo menos o birthright corporativo é o que a gente quer chegar em 2023. Então, modelar essas RBACs, né, as RBACs de perfis críticos, de sistemas críticos, modelar também o que a gente tem ali para o corporativo e fazer acontecer, criar esse kit de boas-vindas. Se a gente conseguir fazer além, legal, bacana, mas pelo menos chegar nesse nível, entendeu? E aí, para 2024, talvez ali criar os outros, né? Os outros birthrights e deixar as outras roles também preparadas ali para o cara só clicou ali, sou comprador, ó, legal, tudo aqui, ó, para você. Pacotinho pronto, né? Esse é o objetivo. Legal.
E eu queria justamente ouvir, né, porque Eric traz aqui a experiência de uma empresa altamente regulada, né, de um setor muito regulado, o Gil traz aqui a experiência de uma startup scale-up, né, e a gente compartilhar. Então, eu acho que o Eric seria cliente da ferramenta que você propôs aí, Gil, porque aí faria o RBAC dele sem ele passar por todo o trabalho que talvez ele tenha que passar. Eu vou dar um spoiler. Na verdade, eu sou cliente dele. Se ele fizer isso acontecer, maravilha. Legal, Legal. legal. Fernanda, Eric, Gil, Rafael, eu quero mais uma vez agradecer aqui a participação de vocês. A gente tenta aqui na iTrust promover esse tipo de conversa, né? Promover esse tipo de debate, no qual sempre surgem ideias inovadoras, aí a gente aprende mais com o que está acontecendo no mercado. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham gostado também e a gente então procura deixar esse conhecimento, ligando lá com a primeira pergunta que eu fiz, né, da falta de profissionais e skills de IAM que a gente tem no mercado, né? A nossa iniciativa com o IAM Summit é essa, é trazer mais conhecimento, mostrar quem são os profissionais, promover conexões entre vocês e os assistentes do evento também. E só tenho a dizer muito, muito obrigado. Obrigado pelas apresentações, obrigado pela conversa e deixo aí para as palavras finais de cada um de vocês. Obrigado, Dino, obrigado, iTrust, como um todo, obrigado a todos os panelistas. Nós estamos com vaga, né, justamente para cumprir esse papel dentro de alguns dos nossos clientes. Nós compartilhamos ali com a ideia de que nós precisamos ter a capacitação dessas pessoas, então nossa prioridade é contratar talentos éticos, né, contratamos índoles, pessoas que estejam ali muito com vontade de trabalhar, vontade de entregar. Sabemos que é desafiador essa área, mas é uma delícia, porque quando a gente entrega, né, a gente muda vidas. E agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade e contem comigo aí. Se for necessário, estou à disposição. Obrigada. Também gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado. Agora que o vídeo está sendo gravado, mãe, aquela parte da droga é mentira. Se chegar em você, não é real, é fake, isso é deepfake, tá? Depois eu te explico o que é. E muito obrigado aí pelas aulas aí, pessoal. Foi muito bom trocar com vocês, compartilhar e fico à disposição aí também pelo LinkedIn, pelas redes, para a gente se falar. Muito obrigado. Agradeço também, é uma honra, pessoal, estar aqui com vocês, aqui os painelistas. Dino, obrigado. A iTrust, obrigado a todos que estão aí assistindo a gente, tiraram tempo, né, para ouvir um pouco. Espero realmente que a gente tenha contribuído aí com vocês. Eu sou um ferrenho embaixador de segurança, de AM. Eu acho que a AM é uma área que precisa aparecer mais, precisa mostrar as caras, tem tudo para acontecer, né? Então, e da mesma forma, deixo aí meu contato, né? Toda a liberdade para me contatarem, tem o meu site, tem o meu LinkedIn, à vontade, estou à disposição. Obrigado a todos. Dino, Fernando, o Gil aí, a iTrust, que possibilitou a gente ter esse tempo muito bom, né? Acho que é um tempo... Acho que o maior valor que um ser humano tem é o tempo, então gastar o tempo com coisa boa é muito bom, né? Acho que isso não tem valor, né? E pronto para as próximas. Vamos ser disruptivos, vamos conectar, vamos educar em AM, vamos educar em segurança, vamos ter ideias novas aí com o Gil, vamos ter a consistência e a transparência da Fernanda, vamos ter a iTrust inovando, então acho que o mercado, vou ficar com a última frase do Gil, vamos dominar o mundo. É isso aí. E lembrando a todos, as palestras ficam disponíveis no YouTube. Convido os palestrantes também a divulgar nas suas redes sociais as palestras para que as pessoas possam assistir. E um ótimo resto de semana a todos.